want to learn how to use the present perfect forever. Take notes. Okay, yeah, take notes, shoot a video, do anything you like, but pay attention because this will be the class. And it's on the final test. Okay, yeah. Final test later. Yeah. Alright, so get ready. Present perfect. Present perfect is difficult. It is? Is it difficult or easy? What do you think? Confusing. Confusing. Yeah, confusing. Yeah. Alright, so let's start with the present perfect. Presenting to you present perfect. Okay, present perfect. Alright. What is the structure of the present perfect? Let's start with the English structure of the present perfect. What is the structure? Tell me. Have plus which verb? Huh? The past participle, right? I call it V3. Okay? It's the third column of the verb list, right? So let's just say V3 just to make it easier, okay? Which is the past participle, as Tony said. Well done. That's the structure, right? This is the present verb. Okay, now I will come up with a sentence in the present perfect. Let's say I have, okay, seen Michael. Okay. This off. Okay, I have seen Michael. Okay. What is the translation of this sentence? What is the translation of the sentence? Franklin. Tem visto Michael? Ok, very good. Correto? Yes. Não. Errado. Começou errado aí. Vocês não conhecem o present perfect. Não. Ok? Alright. So this sentence is eu vi o Michael. Could you repeat? Have plus verb to be or verb? Just verb. Have plus the past participle. For Past example, participle. see, saw, seen. Okay. Go, went, gone. So we're talking about gone, seen. The third, you know. So I have seen Michael is not eu tenho visto o Michael. No, wrong. É eu vi o Michael. Ok? Aí vocês me perguntam, tá? Eu vou explicar algumas coisas em português porque é aí que vocês vão entender. Vocês não entenderam até hoje porque ninguém explicou em português para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Então tá bom, Daniel. Você está falando para mim que I have seen Michael. É eu vi o Michael, não é eu tenho visto o Michael. Então, e quando eu digo I saw Michael? Né? I saw Michael. Sunday. Né? Good time? I saw Michael. Qual é a tradução? Michael. Eu vi o Michael. Tá, e aí, Daniel, você está me atrapalhando, né? Você me confundiu mais, né? Estou confundindo. Confundindo? Então, I saw Michael é a mesma coisa. A mesma tradução. Eu vi o Michael. Tá? Então, vamos começar a entender então, qual que é a diferença entre o present perfect e qual que é o nome do outro. Nem importa muito, mas qual que é o nome dele? É o simple past, né? É o passado simples, né? Que é eu vi o Michael. E o outro. Então, o que todo mundo acha que o present perfect é, que é eu tenho visto, não é, eu vi. Então, o present perfect, ele nada mais é do que o passado também. Só que qual é a diferença, então, do present perfect e do simple past? Eu vou dizer para vocês, então, aqui, dá para dizer já? Aqui a gente vai ver, então, quando que a gente vai usar o present perfect. Tá? São duas situações principais para você usar o present perfect. Depois que eu explicar, eu vou dar alguns exemplos de frases. A gente vai implementar essas frases do Michael para poder esclarecer a dúvida. Tá?
O primeiro caso para a gente usar o present perfect, I have seen Michael, é quando o tempo não importa. O quando aquilo aconteceu não importa. Tá? Então eu digo assim: time does not matter. Okay? Time does not matter. Ou seja, quando aquilo aconteceu não importa. Não importa e não pode mencionar também. Não pode. Você não pode falar I have seen Michael yesterday. Errado. Não pode. Não importa. Então o foco aqui é na ação. Action. É o foco no action, na ação, no que aconteceu, no fato. Tá? No fact ou no action. Tá? Esse é o primeiro caso para usar. E o segundo caso para usar o present perfect é quando há uma evidência no presente. Quando tem um resultado evidente no presente. Tá? Então vamos dizer assim: evidence in the present. Tá? Então olha só, são duas regras, tá? Pode ser uma, pode ser a outra, ou pode ser as duas. Tá? Uma, outra ou as duas. Então, por exemplo, se eu digo assim, se eu falo assim, I've seen Michael, he looks great. O que eu estou dizendo? Não é, por que eu fui usar esse exemplo? I have seen Michael, he looks great. O que eu estou dizendo para vocês? Vamos traduzir. I have seen Michael, he looks great. Exatamente, eu vi o Michael, ele está ótimo. Né? Eu estou focando na ação. Né? Não interessa quando eu vi o Michael. Eu falo assim, hey, I've seen Michael, he looks great. É a ação que eu estou focando. Olha, eu vi o Michael, ele está ótimo. Né? Então, numa conversa assim, o relevante era isso. Que eu vi o Michael, obviamente já está implícito que é recentemente. Né? E ele está ótimo. Né? Temos a afirmação. Então também tem uma questão de evidência, de uma evidência no presente, né? Ou seja, ele está ótimo, eu vi ele. Agora vamos chegar na pergunta que a Karina fez, né? Que é ir para falar I saw Michael. Se você falar I saw Michael, então, em contrapartida com o present perfect, se a gente for usar aqui esse cara aqui é um simple past, né? É o passado simples, né? Ele não é o present perfect, né? Esse só, correto? Então, para eu usar o I saw Michael, automaticamente na cabeça do gringo, ele já pensa quando? Porque aquilo já implica que foi um tempo passado, que não tem necessariamente uma relação com o presente. Então ele já pensa quando? O quando já vira parte da história, já fica relevante para ele. Né? Então, lembra disso, ele vai perguntar when. Na cabeça dele, ele vai falar when. Então ele vai achar que você viu o Michael, pode ser o ano passado, entendeu? Pode ser uma coisa que já não tem relação com o presente. Ele vai esperar você terminar a frase. I saw Michael last year, before he went back to the United States. Ele viu o Michael no ano passado, antes de voltar para os Estados Unidos. Né? Então, agora, quando você usa o present perfect, você já dá aquela evidência de presente, de resultado no presente, ou você está focando na ação. Agora vamos para alguns exemplos legais para vocês fixarem isso aqui dentro. Vamos lá. To say just I saw Michael, is incorrect? Is it incorrect to say I saw Michael? Olha, aí depende muito do contexto. Você vai falar só Michael, a pessoa vai ficar olhando para a cara, e daí? Tipo, cadê o resto da história? Agora vamos supor, tá todo mundo procurando Michael. Michael sumiu. Michael desapareceu. Tá? Michael disappeared. Ele foi visto pela última vez, né, que nem no WhatsApp, né? Last seen, last night. Foi visto pela última vez ontem à noite. Ninguém sabe onde o Michael está, paradeira do Michael. Aí então, um de vocês, vamos supor o Sérgio, ele avistou o Michael ali de manhã, né? Ele falou assim, não. Eu vi o Michael. Ele está ali, ó.
Entendeu? O que ele vai chegar para a gente dizer em inglês então? Não, se ele for focar na ação, ele vai falar: Hey, I've seen Michael. He's here. Então ele vai dizer: eu vi o Michael. Ele está aqui. Agora, se ele disser: eu vi o Michael hoje de manhã, antes de ir para o café, aí é I saw Michael. Entenderam? Esse é o ponto. Está todo mundo procurando o Michael. O Sérgio chega com uma super novidade: Hey guys, I've seen Michael. He's here. Entendeu? Tipo assim, he's alive. Então é o I've seen Michael porque ele está focando na ação. Ele não disse quando, ele está dizendo agora. O Michael está aqui. He is here. Tá? Agora, se ele falar: olha, quando eu saí do meu quarto hoje de manhã, indo para o café da manhã, eu vi o Michael dormindo. Aí já é outra história. Hey, this morning when I woke up and came to breakfast, I saw Michael in his room. Aí é só. Por quê? Você está mencionando um quando, você está botando um ponto lá no passado. Ok? Se você focar só na ação, se tiver uma evidência no presente, usa o present perfect. Tá? Outros exemplos então. Entender é fácil, mas o difícil realmente é usar. Né? Alguns exemplos então. Eu estou conversando com o Michael, né? E eu digo para o Michael assim: Michael, no meio da conversa assim, eu falo assim: Hey Michael, did I tell you that I broke my leg? Tá? Então eu falo para ele assim: eu te contei que eu quebrei meu pé? Né? Eu falo assim: did I tell you that I broke my leg? Então eu vou dizer assim para o Michael: I broke my leg. Né? Então eu estou usando o passado simples, I broke. Eu não estou usando o present perfect. Como que seria no present perfect? I have broken. É isso mesmo, I have broken my leg. Mas eu não usei, eu usei o past simple. Eu usei I broke my leg. O que vai aparecer na cabeça do Michael? Além daquela flor? Um question mark. Um ponto de interrogação dizendo quando? Tell me the rest of the story. Quando isso aconteceu? Ele pode achar que foi uma história no ano passado. Que eu acabei de falar para ele: Michael, did I tell you that I broke my leg? Ele vai falar assim: when? What happened? Ele pode estar esperando na cabeça dele uma história do ano passado. Entendeu? Se eu quiser dizer para ele, lembra que a gente está falando pelo telefone, tá? Se eu quiser dizer para ele que eu quebrei o pé, estou com o pé quebrado, engessado, em casa, eu vou dizer o quê? I've broken my leg. Né? Porque se eu falar I broke my leg, ele vai esperar eu dizer last year. E se realmente tiver acontecido isso comigo, eu falo assim: eu estava correndo um dia e I broke my leg. Mas agora já acabou, eu estou aqui andando. Agora se eu falar Michael, I've broken my leg, o Michael não vai ter mais dúvida nenhuma. Ele não vai precisar fazer pergunta, não vai ter question mark na cabeça dele. Ele vai simplesmente saber que eu estou com o pé quebrado. Ele vai imaginar eu com o gesso, pezão para cima, em casa, sem trabalhar. Porque o present perfect, lembra, ele não importa o tempo, a ação, você está falando de uma coisa presente, evidente, e tem aquela evidência no presente. Então você está com o pé quebrado, ele continua quebrado. Entendeu? Então tudo isso que a gente está falando é a mesma tradução. Lembra? A tradução é importante para você entender. Eu quebrei. Eu vi. A tradução para a gente é a mesma. Só muda esse conceito de quando usar o present perfect ou não. Tá? Agora, vamos supor outra coisa. Vamos supor que alguém chega aqui na sala correndo e fala assim: alguém quebrou a janela lá embaixo. Né? Qual que vai ser o verbo que a pessoa tem que usar? Someone has broken. E someone é a terceira pessoa, né? Someone has broken the window. Tá? Se alguém corre aqui na sala e fala isso, someone has broken the window, a gente já, claro que até pelo contexto você vai saber que foi agora que a pessoa chegou correndo, está nervosa, né? Mas somebody has broken the window é alguém que quebrou a janela, você vai imaginar a janela quebrada. Entendeu? Por causa do present perfect. Somebody has broken the window. Você vai imaginar ela toda estilhaçada. Agora, se eu falar assim: hey, somebody broke this window. Né? Mas você não está vendo a janela, tem uma cortina ali.
você vai pensar, tá, Daniel, me conta essa história. Alguém quebrou essa janela, foi numa outra imersão, algum aluno que foi lá para fora, não viu a janela fechada, meteu um pouco lá, e aí agora já está consertada. Então o broke é a história do passado, o has broken é coisa atual. Mara? É correto então a gente associar que usa o present perfect quando algo acabou de acontecer, aconteceu há pouco tempo ou não? Também, assim, não é só isso, mas geralmente ele é muito usado com que alguma coisa que acabou de acontecer. Então, por exemplo, quando alguma coisa acabou de acontecer, você pega o present perfect e coloca o just. A palavrinha just significa que aquilo acabou de acontecer. Entendeu? Então, por exemplo, onde que está o Michael? He has just arrived. Entendeu? Então, cadê o Michael? A gente está todo mundo procurando o Michael. Eu vou falar, he has just arrived. Ele acabou de chegar. Entendeu? Então eu só pego o present perfect e coloco o just aqui no meio. Se eu colocar nessa frase, I just broken my leg, eu acabei de quebrar minha perna. Então, eu estou lá esquiando, quebrei minha perna, ligo para minha mãe e falo, Mom, I've just broken my leg. Entendeu? Eu acabei de quebrar minha perna. Estou aqui precisando de ajuda. Entendeu? Então, entendeu? É isso. E o present perfect, é por isso que o present perfect ele também é usado muito com o for e com o since, que é por tanto tempo ou há tanto tempo. Só que aí, para ajudar vocês, a tradução geralmente dessas frases com o present perfect, com for ou since, em português é no presente. Então, ó, outra coisa do português para ajudar vocês para sacar. Porque, por exemplo, quantos de vocês ontem que eu corrigi, que vocês falam assim, I work in this company for 10 years. Não é? I work in this company, porque você está pensando em português. Eu trabalho nessa empresa há 10 anos. I work in this company for 10 years. Não pode. Qual que é o erro aí? É uma coisa que veio do passado e continua até agora. É justamente o caso do present perfect. Então tem que ser I have worked. I have worked in this company for 10 years. Sempre que você usar o for ou o since, tipo desde 2000, aí é o present perfect também. Você não pode usar o presente simples, I work, e depois falar for tanto tempo, ou since tal data. Pergunta? Pode só voltar de novo, por gentileza, essa parte do for, do since? Para não ser bem rápido. Another example, for example. Tá bom. Então vamos lá. Quando eu estou falando do for e do since, correto? E eles são justamente muito usados com o present perfect, correto? Eles são muito usados com o present perfect, porque você está dizendo que alguma coisa acontece há tanto tempo ou desde tal data. Então, por exemplo, você vai dizer assim, ó, eu sou casado há 10 anos, tá? Eu sou casado. Em português você pensa, eu sou, I am. Mas não, como você colocou há 10 anos, que lembra, começou lá atrás e continua, você ainda está casado, então é o present perfect. I have been married. Eu sou. Na verdade, eu tenho sido, né? Se fosse uma tradução que vocês pensariam que seria, né? Então eu sou. I've been married for 10 years. Agora, vamos chegar no que a Mari falou. Tá, Daniel, então vamos voltar lá atrás. Você falou pra gente que o present perfect não é eu tenho visto, né? Eu tenho quebrado. Então, qual que é esse cara, então, em inglês? Né? Vamos chegar na conclusão, então, de quem é o tal do, então, eu tenho feito. Né? Ou eu tenho visto. Né? Porque aqui a gente falou eu vi. Né? Vamos pensar em português primeiro. Eu tenho feito, eu tenho visto. Você está falando de uma ação só? Não. Já começa por aí. Você não está falando de uma ação só. Eu tenho feito, eu tenho visto, eu tenho falado com o Mário. Você não está falando de uma ação só. Você está falando de ações repetitivas que continuam até o momento. Por exemplo, eu tenho visto o Mário. Eu parei de ver o Mário? Não. Foi uma vez só? Não. Eu tenho visto até o presente momento. Né? Eu tenho ido ao cinema. Foi uma vez só? Não. Eu parei? Não. Então, várias vezes até o momento. Eu tenho feito algo. Então, no português, a gente percebe então, que eu tenho feito e eu tenho visto são várias ocasiões que continuam até o presente. Tá?
Quem que é esse cara em inglês? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Tchananã. I have, até aqui tudo igual, been, e o verbo no ing. Esse é o tal do eu tenho feito, que vocês achavam que era o present perfect. Ele chama present perfect continuous. Esse cara é o eu tenho feito. Ele dá a ideia de uma coisa que se repete e que continua até o presente momento. Tá? Então se eu falo assim, I've been working a lot, eu tenho trabalhado muito. Entendeu? I've been talking to Michael, eu tenho falado com o Michael. I've been talking to Michael. Continuamente e até o momento continua. Né? I've been teaching for 10 years. Eu tenho ensinado há 10 anos. Eu dou aula, pode até voltar para o presente, eu dou aula de caso. Quando você fala que você vê alguém, se você fala I've been seeing this person, significa que você tem saído com ela. Então cuidado, tá? I've been seeing Michael. Eu tenho saído com o Michael. Where Então, can you Não no say? sentido de só sair para passear. não, exatamente. Tem algo mais. Mas o Michael não é meu tipo, tá? Nem o gênero. Where is Michael? Where is my Where is Michael? Vai, eu não, where's Michael? Where's Michael? Aí, ó, pra eu perguntar, o Michael sumiu. O Michael sumiu. Tá, o Michael sumiu. Aí eu venho aqui e eu pergunto pra vocês assim, vocês viram o Michael? Eu estou procurando o Michael agora. Eu vou perguntar para vocês, did you see Michael ou have you seen Michael? Have you seen, porque eu estou falando de agora. Né? Hey, have you seen Michael? Se eu perguntar have you seen Michael, eu estou perguntando de agora. Vocês viram o Michael? Por aí? Vamos contar a estrutura do present perfect. Esse cara, então, é o eu tenho feito, eu tenho visto, eu tenho falado, eu tenho trabalhado muito. Né? I've been talking, I've been doing, I've been working. Né? É o present perfect continuous. Pergunta? Só para clarificar, então, o have been é algo que continua acontecendo. É qualquer ação que continua acontecendo. Exatamente, continua acontecendo. Mas assim, com esse ing. Agora vamos supor, você vai falar assim, muito usado. Eu já estive na Europa. Tá? Eu já estive na Europa. I've been to Europe. Você vai parar no verbo no been. Porque o been é justamente o verbo estar. Não é? Não é o verbo ser, estar, o verbo to be. I've been to Europe. Eu estive na Europa. Geralmente o brasileiro fala I went to Europe. Né? Se você falar I went, você tem que dizer quando. Você vai falar de uma viagem. Agora, só para dizer que você esteve, I've been to Europe. Tá? Eu já fui para a Europa. Tá? Você não vai usar o verbo go, nem went, nem gone. É I've been to Europe. E aí o to, não in. É, exatamente. Nesse caso é o to, não é o in. Tá? Mas nesse caso, eu estive na Europa, é um passado, não é algo que continua. É o passado. Então é só o present perfect. I have been. É que eu achei que o... Eu não estou usando um outro verbo com ing, estou parando nele. Então é o present perfect mesmo. Tá? I've been to Europe. Ok, mas nesse caso da Europa, eu entendi que é um passado. Não entendi que é algo que continua. Não, é um passado. Vamos voltar para o Mas present não perfect. importa quando você está dizendo. Você esteve É um passado, mas você não está dizendo quando. Tá? Não tem nenhuma evidência no presente, mas você não está dizendo quando. Então, lembra que eu falei que é um, ou dois, ou os dois? Então, assim, I've been to Europe. Você está focando na ação. Eu estive na Europa. Tá? Não importa quando. Se você falar I went to Europe, você vai ter que contar o quando aquilo aconteceu, uma coisa mais específica. Por exemplo, last year I went to Europe with my company. Tá? Aí é outra história. Você vai dar mais detalhes, vai contar quando, vai dar... Ou seja, não precisa ter o 1 e o 2, pode ser 1 ou 2. Exatamente, um ou dois, como eu falei. Um ou dois, ou os dois. Né? Então tem nesse caso do eu estive na Europa, é esse caso exatamente. Tá? Por exemplo, você vai dizer assim, olha, eu convenci o chefe a investir nessa área. Então você quer dizer para alguém e falar assim, olha, boas notícias, good news. Eu convenci nosso chefe a investir nessa área. Você vai dizer, I convinced the boss, ou você vai dizer, I have convinced the boss. I
I have convinced. Porque você está focando na ação. Não importa o quanto você convenceu o chefe, você está trazendo a boa notícia. E tem uma evidência no presente também. Look, good news. I've convinced the boss to invest in this area. Tá? Agora, se você chegar e falar, fulanos, boa notícia. Ontem, depois da reunião, tomando um café, eu convenci o chefe a investir nessa área. Yesterday, after the meeting, as we were having coffee, I convinced. Aí você tem que usar o simple past. Porque você já está falando quando? I convinced. E não I have convinced. I have convinced você pode falar só se focar na ação, não dizer quando e quiser mostrar o resultado de tempo. Clear? Ok? Então, a partir de agora, então é só praticar para ver as situações que... Né? Esse é o Present Perfect. Agora, bem explicado, bem detalhado. Só resta agora praticar e fazer um monte de frases. Could you repeat? I have been convinced. No, I have convinced. I have convinced. Present perfect. Lembra que o I have been e o verbo do presente é o tenho feito. É ações repetitivas. Então, se você fala assim, eu tenho discutido esse assunto com o meu chefe, eu tenho discutido esse assunto com o meu chefe, você concorda comigo que não é uma vez só? Você está falando de uma série de eventos e não continua até agora? Você fala, eu tenho discutido esse assunto, ou seja, no momento é um assunto de discussão. Então, para você dizer, eu tenho discutido esse assunto com o meu chefe, I've been discussing this problem with my boss. Aí, então, você está dizendo que tem feito isso, tá? Agora, se você fala, olha, fulanos, nós decidimos que vamos cortar todos os seus salários. Entendeu? Fez até uma cara, né? Tipo assim, né? Nós decidimos que vamos cortar os seus salários. Como que eu vou dizer? We decided ou we have decided? We have decided. Entendeu? Porque eu não vou dizer quando que a gente decidiu. Não importa quando a gente decidiu. Pode ter sido ano passado, mas eu estou comunicando agora. E o que eu quero comunicar é que nós decidimos. É isso que importa para vocês. Então vamos lá, gente. Então essa, to wrap this up. To wrap this up. This is the present perfect and the present perfect continuous and the simple past. I hope you have clarified your questions.